Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha o nosso programa, o programa Viver Bem, que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. E hoje com um tema dedicado aos homens, porque mais relacionado à autoestima do homem que ao prazer da mulher, o tamanho do pênis sempre ganha destaque quando o assunto é sexualidade. O fato é que, na maioria dos casos, a insatisfação masculina não deriva de uma queixa da parceira, mas sim do desejo masculino de possuir um membro maior. Mas e nos casos em que realmente é necessária uma intervenção cirúrgica para corrigir um problema? Qual técnica é mais segura? Quem precisa realmente fazer? Estas dúvidas serão esclarecidas hoje pelo urologista Dr. Eliakim Massuqueto, que já está aqui conosco, para falar um pouquinho mais sobre este tema, quebrar tabus, matar a curiosidade. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia, telespectadores. Bom, viemos aqui mais uma vez, obrigado pelo convite novamente, tentar esclarecer e falar um pouco sobre esse tema que é tão polêmico e que virou na moda ultimamente por conta das últimas notícias também. E que mexe bastante com a autoestima, mexe bastante com o psicológico de homens. E nem todos têm conhecimento das possibilidades existentes hoje na medicina, né, doutor? Perfeito. Isso é algo muito interessante, realmente é algo recente, algo novo. Essa oportunidade de fazer uma plástica peniana, seja para aumento de tamanho, seja para aumento de diâmetro. E uma coisa que você falou que é muito bem colocado, é que muitas das vezes isso não traz problemas funcionais, mas traz problemas psicológicos para a pessoa e incomoda muito mais o homem do que até mesmo a parceira. Mas isso não diz que não é algo que não precisa ser tratado. Existe realmente um padrão? O que pode ser considerado um pênis normal, doutor? Perfeito. Isso existe umas regras, a média, conforme a idade, no Brasil e a do mundo, a média é 13 centímetros, só que esses 13 centímetros é uma coisa importante de falar. Ele não é uma medida do pênis flácido, é uma medida do pênis em ereção ou então o pênis totalmente esticado, que é algo que simula uma ereção. E o anormal seriam 2 medidas padrões abaixo disso. Obviamente que existem as variações conforme a idade e conforme a etnia da pessoa. O diâmetro também tem um padrão? O diâmetro não tem muito um padrão limite, vamos dizer, para ser o normal. O que seria mais é o conforto da pessoa e da parceira para determinar o que seria o normal. Então, quando que o pênis ele é considerado anormalmente pequeno? É isso, porque ele tem um desvio de 2 desvios padrões menor do que 13 centímetros. Claro, a criança tem alguns outros parâmetros. Esses 13 centímetros, como eu falei, é em ereção. Quando ele seja mole, é em próximo de 9 centímetros. Isso é algo que a mãe, os pais, eles devem ir acompanhando ao longo do desenvolvimento da criança ou somente na vida adulta que isso pode ser revertido? Isso é algo muito interessante perguntar, Renata, pelo seguinte: nós temos duas fases na vida que há um crescimento peniano. Os 3 primeiros meses de vida, que a gente classifica isso como mini puberdade, que há um pico de testosterona, e dos 3 meses de vida até o início da puberdade, vai ficar entre 8 e 10 anos, há uma pausa na produção de testosterona. E durante esse período, o pênis para de crescer. Uma vez que ele para de crescer, às vezes os pais se assustam e perguntam: poxa, meu filho está crescendo, mas o pênis não está desenvolvendo. Isso é normal? Pode ser normal, porém, existem algumas situações que merecem atenção. E se você perceber que isso está se tornando algo muito visível, principalmente na comparação com o irmão ou com primos, que seja, quanto antes a intervenção, melhor o resultado final. E o quão importante é o tamanho do pênis, doutor? É isso. Nós vivemos uma sociedade falocêntrica, onde o pênis ele tem um significado de poder. Então, hoje, um homem ele vê o órgão sexual como se fosse um atributo essencial, brincando na parte, um órgão vital. Então, uma vez que isso seja o centro das atenções, o fato de você ter um pênis bonito, ter um pênis grande, melhora a autoestima. Isso tem impactos diretos na vida da pessoa. Melhora do rendimento profissional, melhora da relação interpessoal, melhora de todo o aspecto pessoal da pessoa. Então, é importantíssimo uma boa aparência e funcionalidade peniana. É bastante comum a gente ver na internet hoje a promessa, né, com anúncios na internet de aumento peniano não cirúrgico. Isso é possível ou não? Existe charlatanismo em todas as áreas do mundo, a verdade é essa. E é uma questão de
oferta e procura. Então, uma vez que a pessoa está incomodada com aquilo, qualquer oportunidade que chega, ele abraça aquilo como uma verdade absoluta. E hoje existem N medicações que prometem curas milagrosas, dispositivos que prometem isso, porém, a verdade é que ele pode até dar um resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo não tem diferença alguma. Não é como um músculo que eu vou ali malhar e ele vai crescer. Não é como um músculo. Nós temos o corpo cavernoso, que é os cilindros esponjosos que aumentam o tamanho peniano. Eles são de tamanho fixos, porém móveis. Isso a gente vai falar um pouquinho na hora das técnicas, que eu vou explicar para vocês um pouquinho. Certo, mas são muitas as opções nessas propagandas, doutor, desde pomadas, né, aparelhos ali de tração. Isso acaba sendo uma armadilha, então, para quem realmente tem problema de tamanho. Com certeza. E isso não é isento de efeitos colaterais. Então, essas pomadas podem ter efeitos locais e esses dispositivos também. Nós tivemos casos, já que nós podemos acompanhar, de amputações penianas por uso desses dispositivos de tração, por exemplo. Então, sim, é uma armadilha e perigosa. Certo, tem que ficar atento, né? Bom, e o que é a faloplastia, doutor? Perfeito. A faloplastia é um termo usado que inicialmente foi criado com o objetivo de uma reconstrução peniana, até pensando nos pacientes homem trans, mas que veio aprimorando muito, foram mudando muito esse conceito usando a mesma palavra. Hoje, qualquer procedimento cirúrgico envolvendo o pênis, a gente classifica como faloplastia. Seria uma plástica peniana. Dentre elas, nós temos o que é mais conhecido como biofaloplastia, que é quando eu uso um tecido e faço um enxerto, mas eu não deixo nada interno, é como se fosse uma pele flácida com aspecto, mas não tem funcionalidade. E as plásticas penianas, como o desembutir do pênis, que é algo muito comum, e a mobilização do pênis, como se fosse exteriorando ele, dando esse aspecto de maior tamanho. Bom, você de casa vai saber um pouquinho mais sobre a faloplastia depois do intervalo, que é bem breve. Então, continue conosco que já nós estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o urologista Dr. Eliakim Massuqueto, falando sobre o aumento peniano, falando um pouquinho mais sobre a faloplastia. A gente está entendendo este procedimento existente hoje na medicina, que pode melhorar a autoestima de homens e até corrigir problemas em relação ao bom funcionamento do órgão sexual. Doutora, a faloplastia, ela já é uma técnica antiga, de muito tempo? Onde nasceu? Então, ela é uma técnica que já tem um certo respaldo na literatura quando tem uma indicação não recreativa, ou seja, não estética. Nós temos ela, por exemplo, para reconstrução, e isso é algo muito interessante, de pacientes que nascem com patologias específicas, como a micropênis, o pênis embutido. Existe uma patologia que é um pouco mais complexa, que se chama estrofia, que é quando o paciente nasce com os pênis como se fosse separado. Então, nós temos diversas técnicas para realizar essa faloplastia, de certa forma. De forma recreativa, ela é algo mais novo e se tornou até um procedimento experimental nesse sentido. A faloplastia com o objetivo de homem trans, por exemplo, ela é algo recente que teve a aprimoração, mas acabou ficando um pouco em desuso por conta do grande nível de complicações. Hoje, nós temos algumas técnicas disponíveis, sendo que tem uma técnica, inclusive, muito recente, que é de um grupo de Salvador, Dr. Birajara Barroso, que é muito interessante, onde ele usa o próprio cilindro do corpo cavernoso original do paciente e desinsere ele, elevando o pênis, de uma forma que eu consigo um aumento peniano muito considerável e eu mantenho a função. Então, eu não preciso usar prótese, eu não preciso usar nenhum dispositivo além do que o simples ato da cirurgia. Certo, mas existe mais de um método para aumento através da cirurgia, doutor? Sim, existe, por exemplo, o enxerto, que seria pegar um tecido que não é original daquela área e injetar. Esses enxertos, eles podem ser usados, por exemplo, para aumento do diâmetro. Eu posso fazer um enxerto com gordura, existem alguns materiais sintéticos que podem ser usados, porém, não deve, como eu falei, não devem ser usados de forma recreativa. Quando tem uma indicação, eles têm muito bons resultados. E além disso, a própria plástica de pele, ela acaba dando um efeito desse aumento visual muito considerável.
A cirurgia ela é para aumento em extensão, diâmetro ou pode ser até nas duas situações? Perfeito, nas duas situações. Nós temos um aumento das duas situações durante a cirurgia. Óbvio que as técnicas são diferentes, o pós-operatório, as complicações são diferentes em cada tipo de cirurgia, mas eu posso fazer um aumento dos dois sentidos, tanto de comprimento quanto de diâmetro desse pênis. Os resultados são satisfatórios? Muitos pacientes são, como eu falei, é um paciente que, hoje nós temos uma porcentagem de 2% da população brasileira que tem um problema de autoestima, de autoimagem, ele é insatisfeito com algo. Quando você apresenta essa melhora dessa autoimagem do paciente, para ele transforma a vida. Nós tivemos um caso patológico, vou citar só para vocês terem uma noção, um paciente que teve um trauma e ele teve uma amputação parcial do pênis e ele ficou com um coto peniano de aproximadamente 4 centímetros. E ele tinha relacionamento, tinha esposa, tinha ereção e satisfeito da autoimagem, não conseguia trabalhar, tudo. E nós submetemos ele a esse procedimento, o falo de 4 centímetros se transformou em um falo de 13 centímetros, algo totalmente factível de penetração, tudo. Então hoje esse paciente tem penetração, tem orgasmo, tudo, e a vida dele foi totalmente transformada. Então é algo que os resultados para a pessoa é algo incomparável com qualquer outra situação. Já a bioplastia, ela pode ser feita em conjunto com a faloplastia? Então, como eu falei, a biofaloplastia e a faloplastia são, de certa forma, sinônimos. A biofalo eles usam mais para quando eu pego um tecido não original do pênis e transformo e moldo ele criando um aspecto peniano, tá? Mas, de certa forma, a gente acaba usando esses enxertos e retalhos durante a faloplastia também. Por quê? Uma vez que eu tenho falta de pele, quando eu ganho comprimento peniano, eu preciso usar peles de algum outro tecido da região do corpo para recobrir esse novo falo, esse novo pênis. Existem doenças, problemas na infância que podem acarretar na vida adulta a esses problemas, doutor? Por exemplo, a gente tem hoje muito comum entre os meninos, né, ainda criança, a fimose. Se não tratado, isso pode se tornar um problema mais grave, sujeito a uma faloplastia na vida adulta? Isso é algo muito interessante. Muitas das vezes, em grande porcentagem das vezes, a fimose ela não vem sozinha. Ela vem ou com uma alteração da implantação da pele peniana, ou mesmo com um acúmulo de gordura na região, que a gente chama isso de pênis embutido. E uma vez que ela não seja tratada, ela dá esse aspecto realmente de um pênis embutido que vai gerar problemas de autoestima. E nesses casos é comum isso acontecer se o cirurgião não for um especialista da área na hora de realizar os procedimentos da fimose, ele pode não se atentar para esses detalhes e simplesmente tirar o excesso de prepúcio. E isso pode piorar o problema. Então, na verdade, sim, a fato de ter fimose, ter esse pênis embutido, tem efeitos a longo prazo e quanto antes forem tratados, melhor para o paciente. A gente evita grandes problemas para ele na vida adulta. Mas quais são as principais patologias que levam o homem a ser um potencial paciente na vida adulta de uma cirurgia peniana? Perfeito. Primeiro, a implantação anatômica, a questão congênita, como surgiu, e aí nós temos alguns defeitos da produção do hormônio sexual. Nós temos algumas insensibilidades, por exemplo, que é quando o homem produz a testosterona, mas ele tem os receptores não são tão ativos, que são uma insensibilidade parcial, pode acontecer, ou mesmo algo que a gente chama de micropênis, que é um mecanismo mais ou menos semelhante, mas que aconteceu lá da vida pré-natal, quando a testosterona não teve uma ação tão importante e o pênis não se desenvolveu de uma forma tão grande em diâmetro e em largura. Mas isso chega a ser uma doença ou é simplesmente um problema hormonal? É um problema hormonal que acaba sendo uma doença, que ela tem mais consequências, não é simplesmente em relação ao falo. Ela tem outras manifestações sistêmicas, mas nesse caso que eu estou falando, ela tem uma ação direta sobre o falo. Mas nós vamos ter outra apresentação. Esse paciente tende a ter uma performance muscular menor, porque ele tem um acúmulo de gordura mais feminilizado. Então existem várias consequências dessas alterações, não só o falo, mas o falo também é uma das vítimas desses distúrbios. Qualquer pessoa se encaixa no perfil de uma pessoa operável para esse tipo de cirurgia? Isso é algo muito interessante. Se a gente pegar do conceito fisiológico de que o pênis tem uma função de, na sociedade falocêntrica, que ele tem uma função de poder, de melhora da autoestima e de uma penetração adequada, uma vez que o paciente tenha um desconforto, ele já tem uma indicação de uma abordagem. Porém, nem sempre nós vamos usar técnicas radicais, técnicas extremas para poder
submeter aquele paciente. Às vezes, procedimentos mais simples já conseguem transformar aquele paciente em algo que dê uma satisfação pessoal para ele e com efeitos colaterais menores. Mas existem os casos que necessitam de abordagens mais extremas, como esse da amputação que eu falei para você. Óbvio, abordagens mais extremas, riscos maiores. Mas uma coisa que é válido falar não é algo recreativo, não é algo que eu vou falar, quero aumentar o meu pênis, final de semana eu vou fazer. Não, existem complicações. Então, primeiro, deve ser avaliado por um especialista na área de urologia para poder determinar de forma correta o tratamento. Muito bem, você vai saber um pouquinho mais sobre o assunto depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, siga com a gente, que já já o Viver Bem está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre aumento peniano, recebendo o Dr. Eliakim Massuqueto, que é urologista, e nós tivemos aí um despertar de interesse mais em evidência sobre este assunto devido ao procedimento a um cantor, né, Thiago, da dupla Hugo e Thiago, ter se submetido ao procedimento, ter declarado aí como foi a sua experiência. A gente vai entender um pouquinho agora neste vídeo publicado em rede social do cantor. Estão vendo só? É assim, cara. Até provar que focinho de porco na tomada é um trem doido demais. A minha ideia em expor isso é pra dizer pra você que tá me vendo, que você também pode, independente do que alguém acha. Eu digo você com você. Se você olha e fala, caramba, cara, eu acho que eu vou me sentir bem, eu acho que vai ser legal, você pode fazer. Amanhã ou depois eu tenho certeza que os nossos filhos, nossos netos, eles vão sofrer menos impactos com esse preconceito que tem, né? Porque homem, não sei o quê. E o que eu acho que é uma tremenda de uma bobagem, cara. Uma tremenda de uma bobagem. Nem sempre você vai fazer algo porque você tá mal. Às vezes você quer fazer algo somente para melhorar, não é? Às vezes você vai numa academia, você quer definir um bíceps, você vai, você pratica o esporte, você se dedica. Às vezes você quer ter um abdômen mais sarado, você faz uma dieta. Isso é uma questão estética, cara. E agora surgiu essa possibilidade, eu achei super interessante, de ir um pouco além, de tentar tirar dessa besteira da cabeça das pessoas, de que, pô, caramba, pô, né, isso aí é coisa de... Não, cara, sai dessa mentalidade, rapaz, nós estamos em 2021, acorda, pô, tem muitas pessoas próximas a você que podem estar passando um problema seríssimo com isso, né? O que não é problema para você pode ser para outro. Tenhamos mais empatia na hora de falar, tenhamos mais empatia na hora de brincar. Você brincar com pessoas obesas, meu amigo, tem gente que não sai de dentro da casa porque morre de vergonha, porque tem vergonha e não se acha importante por conta dessa besteira. Tem pessoas que às vezes não vivem em grupo na sociedade porque tem problema com isso. E você às vezes pode estar zoando, brincando com isso. Assim é de variadas formas o preconceito. Pessoas que se julgam completamente especiais. Isso não tem nada a ver com a pergunta, tá? Mas eu já estou aproveitando. Pessoas que se julgam completamente filhos de Deus, mas não pensam no mal que pode fazer para o outro. Assim como homens fazem lipoaspiração. Há poucos anos atrás isso não podia ser feito. Não era coisa de homem, vocês lembram disso? O homem fazer harmonização facial, você tá doido, cara, que isso? Né? A gente tem casos de pessoas do nosso meio que fizeram glúteo, cara. E aí, qual o problema disso? Que colocaram bumbum, né? Amigos nossos de profissão, cara. Se sentiram bem, gostaram, ficaram felizes, e aí, o que mudou? Hoje, você falar, né? Se você contar para alguém que você vai fazer um procedimento desse, as pessoas ainda não entendem que isso pode ser feito por qualquer um. Independente, né? As pessoas acham que você tá ali na pior e não tem nada a ver isso, tá? Ele foi muito feliz, né, nas suas palavras e também em colocar ali a cara para falar de um tema como este, para assumir que passou por um procedimento como esse. É uma questão de levar a informação, a utilidade pública a todos, né, doutor? Porque nem todo mundo conhece, às vezes convive com um problema, às vezes está incomodado e não sabe das possibilidades, né?
Perfeito, eu acho que as colocações dele foram muito boas. Você percebe que ele está bem eufórico, até por é nítido que ele ficou satisfeito com aquilo. E uma coisa que é claro, que ele deixa bem claro, tem pessoas que sofrem por isso. Nós vivemos numa sociedade em que isso tem uma influência direta na autoestima. E isso não é uma consequência só sexual, não, é geral, é global. Então, sim, é um procedimento factível de realização. Muitas pessoas precisam e têm vergonha ou não sabem da disponibilidade, tá? Óbvio, como todo procedimento cirúrgico, tem suas complicações e seus riscos que devem ser orientados pelo profissional que vai executar antes do procedimento. Mas é bom enfatizar isso. Você que tem esse problema, tem esse constrangimento, como eu falei, pelo menos 2% da população tem esse problema de autoimagem, é possível tratar. Existe um tratamento disponível e acessível para você. A cirurgia, ela deixa cicatriz, doutor? Deixa. Toda cicatriz, toda cirurgia estética, a gente tem que fazer uma cicatriz, ela deixa. Porém, ela é realizada de uma forma que a cicatriz se assemelhe às linhas naturais penianas. Então, por exemplo, o pênis ele tem uma linha natural de divisão entre a cabeça, que a gente chama de glande, e o corpo, e aí nós mantivemos essa linha, e na parte ventral nós temos uma RAF mediana, que é uma linha mais escura, que nós tentamos proporcionar cicatrizes nessas duas regiões, de forma que simule um pênis normal. Então, a tendência é as cicatrizes não serem tão perceptíveis, mas existem. Usa-se prótese, aparelho, alguma coisa? Não. Isso é algo muito interessante. Uma coisa que é um mito que acontece que, por exemplo, na mulher, a prótese peniana, a prótese de mama, ela tem um efeito de volume e de reconformação anatômica. Então, ela é algo mais estético. No homem, não. No homem, a prótese peniana, ela não tem função de aumento de tamanho. Na verdade, a prótese peniana do homem, ela tem função de potência sexual. É aquele homem que não consegue ter uma ereção. Então, a prótese simula uma ereção. Mas a prótese não tem um objetivo de ganho de tamanho. Ela pode até ter um pequeno aumento, mas não é esse o objetivo. Em relação à necessidade de usar no pós-operatório de faloplastia, depende do tipo de técnica empregada. Se for uma técnica que eu mantenho os corpos cavernosos, mantenho o pênis, eu simplesmente mobilizo eles ou faço uma plástica específica, eu não há necessidade de usar um aparelho suplementar para ter penetração e ereção. Não, normal. Agora, as técnicas com biofaloplastia, por exemplo, necessitam de uso da prótese. Muito bem, doutor. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, saber mais sobre este tema, pode te encontrar onde? Pode procurar a gente no Instagram, Dr. E. Massuqueto. Nós temos atendimentos em Porto Velho e em Salvador também. E será um maior prazer para esclarecer as dúvidas para vocês. E qualquer pergunta, estamos à disposição. Certo, a gente quer agradecer também a Celibras por colaborar conosco para podermos levar este tema a todos os públicos, né? Levar este assunto a todos os públicos. Agradecer a você de casa que acompanha o Viver Bem todos os sábados. Lembrando que estamos também no Instagram, programa Viver Bem Rondônia. Para você que ainda não nos segue, comece a acompanhar para obter conteúdos exclusivos também via Instagram, tá bom? Sábado que vem, nós estamos de volta com um novo tema. A você, um ótimo fim de semana. Obrigada mais uma vez pela audiência. Nosso encontro está marcado no próximo sábado, viu? Tchau, gente.